Olá, quero trazer mais uma mensagem para você hoje, para que Deus fale ao seu coração através desse vídeo. E a passagem que eu quero trazer hoje é de dois homens que subiram até o templo do Senhor para fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios, não é? E um deles, então, né, ele orava e batia no peito e dizia: Obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem esses homens pecadores. Obrigado, Senhor, porque eu jejuo. Obrigado, Senhor, porque eu dou o dízimo, né? E o outro, escutando aquilo, ele baixou a cabeça e ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia vai nos falar que esse homem humilde, ele desceu justificado dos seus pecados, enquanto que o outro, que batia no peito e se achava, né, muito bom, ele não foi justificado, porque ele confiava em si mesmo, confiava nas suas obras. E a salvação, ela é através da graça, né? Da graça do Senhor Jesus, que derramou sobre as nossas vidas. Eu sempre digo que Jesus é a graça personificada, porque nós não merecíamos que ele morresse por nós e ele se entregou. Mas o que eu quero falar para você hoje é que muitas vezes nós somos humilhados por pessoas, né? As pessoas nos olham, nos menosprezam, elas nos humilham pela roupa que nós usamos, nos humilham, desfazem, a gente usa muito essa expressão, desfazer da gente. Desfazem da gente por causa do carro que você tem, não é? Muitos desfazem de você, acredite se quiser, até pela sua idade. Acha que porque são diferentes na idade, que são melhores, que são mais inteligentes, né? E então a palavra de Deus, ela diz que aquele que se humilha, ele será exaltado, e aquele que se exalta, ele será humilhado. E foi o que aconteceu com esses homens dessa história ali. Um se exaltou e não recebeu o perdão. O outro se humilhou perante Deus e ele desceu perdoado, ele saiu perdoado, né, do seu culto, que ele foi ao templo sacrificar ao Senhor. E eu queria falar para você que quando você for humilhado, que você se sentir humilhado, rejeitado, não se entristeça. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, porque tem um versículo da palavra de Deus que diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo oportuno ele vos exaltará. E eu vou dar um exemplo bem significativo aqui de alguém que se humilhou diante da potente mão de Deus e no tempo certo ele foi humilhado. O Senhor Jesus, ele é Deus. Ele habitava nos céus com o Pai. Ele reinava soberano, porque nós servimos a um Deus trino, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo em um só Deus. E Jesus deixou a glória dos céus de estar com o Pai e ele desceu em forma corpórea, ele se tornou humano, igual a mim, igual a você, e ele foi muito humilhado aqui nessa terra. Ele foi tido toda a vida por ser um homem contra a lei, que ele pregava a salvação através da graça, pregava a conversão das pessoas através da graça. E então ele foi muito humilhado pelas pessoas. Ele foi tão humilhado que ele morreu, né, a morte na cruz, porque a palavra de Deus diz que maldito aquele que morrer pendurado em um madeiro. E Jesus se humilhou a tal ponto e obedeceu a tal ponto que ele morreu na cruz para salvar eu e salvar você. E no tempo certo, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus, fazendo isso, cumprindo, né, o propósito dele. E no tempo oportuno, Deus o exaltou. Porque quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele já ressuscitou em glória. Ele foi exaltado. Ali ele já foi exaltado. Ele já ressuscitou com um corpo glorificado. E Jesus, hoje, ele tem um nome que é acima de todo nome. A palavra de Deus diz: nenhum outro nome há na face da terra pelo qual importa que sejamos salvos.
Não tem outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. É somente através do nome de Jesus. Aquele que foi humilhado, Deus o exaltou sobremaneira, que o seu nome é acima de todo nome. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Jesus hoje é o Alfa e o Ômega. Jesus era, o que é e o que há de vir nos buscar. Então, olha a humilhação que Jesus passou aqui na terra, tudo que ele sofreu. Ele foi chicoteado, ele foi condenado, ele foi humilhado, crucificado e ele foi morto pelos meus e pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi glorificado. Ele foi glorificado grandemente. E ele reina hoje soberano, absoluto com Deus Pai e com o Espírito Santo. Meus queridos, se você se sente humilhado, se você se sente desprezado, eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu vou pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que tem sido humilhado, alguém que tem sido desprezado, alguém que está se sentindo inferior às outras pessoas, porque nós somos todos iguais, nós somos todos filhos de Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que essa palavra vai trazer um ânimo e um conforto para essa pessoa. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por cada vida, por aqueles que são humilhados, Senhor, diante de homens, por aqueles que são humilhados por posição social, por aqueles que são humilhados, Senhor Deus, muitas vezes por ser mais de uma cor diferente, de ter uma idade mais avançada. Querido Deus, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas, Pai. Que o Senhor tire toda a humilhação, Senhor, e que o Senhor os exalte no tempo oportuno, Deus. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor faça a tua obra poderosamente nessas vidas, Senhor. Porque a tua palavra, ela é verdadeira, a tua palavra é fiel. E ela diz, Senhor, que aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, e eu peço que o Senhor seja o suporte e o sustento dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, até mais.